Olá, bom dia! Tudo cada vez melhor? Espero que seja tudo cada vez melhor na sua vida e para nos auxiliar na construção dessa vida cada vez melhor, eu hoje trago mais alguns ensinamentos desse livro aqui, A Essência dos Ensinamentos de Buda, de Thich Nhat Hanh, que foi um monge vietnamita, budista e que residia numa comunidade monástica chamada Plum Village, na França. E como eu tenho comentado em cada um dos vídeos, esse livro ele tem como objetivo conquistar a perfeita clareza de como se processa o funcionamento da mente, dos sentimentos, das emoções, como se formam as teias que compõem o que chamamos de mundo. E ele traz uma frase bem no início do livro que, para mim, traz a tônica do que nós estamos estudando e aprendendo, que diz: se algo não está bem na sua vida, pare, olhe, reconheça, busque então a causa, cesse então o sofrimento. Como? Agindo de modo correto. E é isso que a gente vai aprender ao longo, dessa leitura, desse estudo. Hoje ele fala sobre quando praticamos o primeiro giro da primeira nobre verdade. Então, cada uma das 4 nobres verdades que Buda concebeu, após a conquista da sua iluminação, em buscando aí cessar o sofrimento, não só o próprio, mas de toda a humanidade. Ele concebeu então 4 nobres verdades, que são o sofrimento, a produção a origem do sofrimento, a produção do sofrimento, a cessação do sofrimento, caminho e o caminho óctuplo, que são nobre óctuplo caminho, que são 8 passos para que a gente possa então encontrar e se agir de modo correto e cessar o sofrimento. Então, a partir dessas 4 nobres verdades, a cada uma delas eles propõem 3 reflexões, então eles chamam de giros, em cada uma das 3 giros em cada uma das 4 nobres verdades. E esse primeiro giro é o reconhecimento. Em cada uma das 4 nobres verdades tem um reconhecimento diferente. Nesse primeiro giro da primeira nobre verdade, o reconhecimento. Isso é sofrimento. Reconhecemos o sofrimento. Se temos um relacionamento difícil, reconhecemos. Este é um relacionamento muito difícil. E aí ele propõe praticar 2 pontos. Estar presentes e ter carinho e atenção. Então, a partir desse reconhecimento, qual que é a prática que deveríamos fazer? Então, entendendo que isso é um sofrimento, que tipo de sofrimento é, estar presentes naquele momento e ter carinho e atenção com aquela situação. Então, ao praticar, é o primeiro giro na segunda nobre verdade, então, reconhecimento de que existe um caminho indigno que conduz ao sofrimento. Então, observamos a natureza do sofrimento para ver que tipo de alimento nós lhe temos oferecido. Esses alimentos a gente falou na última live, Os 4 nutrientes do sofrimento. Então, o alimento, a consciência, a volição, a nossa vontade, que faz com que a gente esteja aí alimentando de quando em quando nosso sofrimento de alguma forma. Então, a partir desse reconhecimento, dessa natureza, desse sofrimento, a gente pode observar, será que eu estou alimentando esse sofrimento de alguma forma? E ele diz que o que fizemos em nossa vida, nossa forma de viver nos últimos anos ou nos meses, que contribuiu para esse sofrimento. Então, quando a gente começa a colocar essa responsabilidade, a partir do que nós mesmos fizemos para que a gente pudesse estar vivendo aquela situação não muito boa, a gente então consegue então agir mais adequadamente a partir desse momento em que a gente toma por responsabilidade e busca então verificar o que realmente nós fizemos que contribuiu para esse sofrimento. Ele diz que até praticarmos a segunda nobre verdade, que é a origem do sofrimento, buscar essa origem do sofrimento, nós tendemos a culpar os outros por nossos problemas. Aí a gente não resolve nada, porque a responsabilidade está no outro. E a gente não pode agir sobre o outro, a gente pode agir sobre nós mesmos. Então, se a gente... Ele nos orienta. Se você conversar abertamente com um amigo, com a firme decisão de descobrir as raízes do sofrimento, eventualmente será capaz de discerni-las com clareza.
O simples fato de enxergar suas causas já faz o peso diminuir. Então, uma vez que nós assumimos a responsabilidade sobre o que está nos acontecendo, paramos de culpar os outros, aí sim a gente consegue descobrir as raízes desse sofrimento e conseguimos então fazer, inclusive, com que o peso dela diminua, né? Ao passo que enquanto eu culpo os outros, não tem como o peso diminuir, vai continuar acontecendo, porque eu não resolvi nada, né? Então, refletindo sobre isso, é como se nós buscássemos, então, assumir o controle, né? Então, quem está no controle? Assumir a responsabilidade. Se o problema está identificado, nós podemos agir, buscar soluções. Assim, segundo esse ensinamento, nós já estaremos no caminho da liberação, a partir de assumir esse controle e assumir a responsabilidade. No segundo estágio da segunda nobre verdade, ele fala sobre encorajamento. Então, enxergamos com clareza que a felicidade é possível se conseguirmos parar de ingerir aqueles nutrientes que provocam nutrientes. Então, nesse segundo estágio da segunda nobre verdade, esse encorajamento, para que a gente enxergue com clareza que a felicidade é possível e conseguimos, então, parar de alimentar esse sofrimento. Aí Buda diz algumas práticas, né, que ajudam a confrontar esse sofrimento, que seria andar com atenção plena, respirar com atenção plena, comer com atenção plena, olhar com atenção plena, né, contemplar, ouvir com atenção plena. Então, tudo tem a ver com atenção plena em tudo que nós estivermos fazendo. Aí a gente consegue, então, confrontar melhor o que está se passando conosco mesmos, a partir do momento que a gente passa a empregar a atenção plena em tudo. No capítulo 8 fala sobre alcançando a felicidade. Então ele diz que a prática da atenção plena nos ajuda a dar valor ao bem que já está manifestado. Então o foco passa a ser nesse bem que a gente já está aqui manifestado em nossas vidas. Foco então na gratidão, no exercício da gratidão, na prática da gratidão. E aí, a partir do momento que a gente faz essa prática, essa felicidade faz com que nós somos capazes, então, de fazer com que essa felicidade dure um pouco mais. Se a gente coloca esse foco no que a gente já tem para agradecer. Ele diz que costuma perguntar aos psicoterapeutas, né? Por que vocês só falam com os clientes sobre seus sofrimentos? Por que não os ajudam a entrar em contato com as sementes da felicidade que eles já possuem? Essa é uma indagação que Thich Nhat Hanh faz para os psicoterapeutas, né? Em vez de que os psicoterapeutas fiquem aí só falando sobre os sofrimentos, né? Ajudá-los então a perceber as sementes de felicidade que eles já possuem. Ele dá algumas dicas sobre como a gente alcançar essa felicidade. Pergunte a si mesmo: o que alimenta a alegria em mim? O que nutre a alegria nos outros? Será que eu estou alimentando suficientemente a alegria em mim mesmo e nos outros? Então, essas são algumas práticas que nós podemos exercitar conosco mesmos, né? Então, o que alimenta a alegria em mim? O que me faz feliz? Será que a gente já parou para pensar nisso? É uma música, é um exercício físico, é passear, né? Algo que realmente faça com que a gente se integre com o momento agora, né? Não algo que vai fazer com que a gente fuja dos nossos problemas. O que nutre a alegria nos outros? O que eu posso fazer que faz o outro feliz? Então eu vou fazer isso, vou praticar, às vezes até com um pouco de esforço, eu não quero muitas vezes fazer, mas eu pratico para dar alegria para os outros, né? Se eu sei, tenho consciência do que o faz feliz. Será que eu estou alimentando suficientemente a alegria em mim mesmo e nos outros? Será que eu estou dedicando tempo para alimentar a alegria em mim mesmo e nos outros? É uma reflexão interessante que a gente pode fazer se a gente quer alcançar a felicidade. Então, agradecer as mínimas coisas. Então, muitas vezes a gente está num momento difícil e a gente começa simplesmente a agradecer a tudo, né? Tudo que a gente toca, começa a agradecer. Muito obrigado isso, muito obrigado aquilo, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Quando a gente vê, saímos, né, daquele foco, daquela energia ruim, daquele sofrimento que estávamos passando. Então, só quando tivermos, ele diz, só quando tivermos dificuldade de andar é que entenderemos
como é maravilhoso ter 2 pernas saudáveis. Então, agradecer, né, se tem algo que não está tão bem, agradecer o que já está bem. É um foco para que a gente possa praticar. E da ausência de sofrimento e da presença da paz, a felicidade é possível. Agora ele fala sobre o segundo giro, o encorajamento de encontrar a paz e a alegria. Praticar e agir. Então, praticar as 4 nobres verdades, você tem que entrar em contato com aquelas coisas que lhe trazem paz e alegria. Dessa forma, chega a compreensão de que tudo é um milagre. Se a gente coloca esse foco, né, nas coisas que nos trazem paz e alegria, exercitando esse amor, essa gratidão por essas situações, por essas coisas que nos cercam, assim a gente chega à compreensão de que tudo é um milagre. E é possível, então, cessar o sofrimento entendendo que ele não vale a pena. Então, se a gente coloca o foco, né, nas coisas que a gente tem para agradecer, nas pequenas coisas mínimas que sejam, a gente percebe, então, que não vale a pena ficar nesse sofrimento. Então, continuando, ele diz, conseguir enxergar que a felicidade está sempre disponível. Como? A atenção plena. Se a gente está todo o tempo se distraindo, a gente não consegue ter essa percepção, enxergar que a felicidade está sempre disponível. Não fugir das coisas que são desagradáveis para buscar aquilo que é prazeroso, né? Então, estão fugindo, né? Simplesmente buscando prazer a todo custo não é adequado. Porque disso se trata, né? Então, nós estamos vivendo uma situação, existe um propósito por trás dessa situação. Então, enfrentar as dificuldades para adquirir uma nova felicidade. Ou seja, é a própria jornada do herói, né? O monomito, que todo o tempo nós estamos passando por esses altos e baixos em nossas vidas. Continuando, ele diz, no início do caminho a alegria é sempre limitada, forçada, especialmente o tipo de alegria que só serve para encobrir o sofrimento. Aquelas distrações fugazes, os vícios, né? Descobrir a fonte da felicidade que está diante de você. Então ele fala para a gente buscar essa felicidade verdadeira, essa felicidade fonte, né? Não a felicidade fugaz e distrações. Ele diz que os Budas e os Bodhisattvas também sofrem. A diferença entre eles e você é que eles sabem como transformar o sofrimento em alegria e compaixão. Como bons jardineiros, não discriminam a favor das flores ou contra o lixo. Eles sabem transformar o lixo em flores. Então, o aprendizado vai nos levar a esse avanço. Então, não jogue fora o seu sofrimento, entre em contato com ele, olhe-o de frente e a sua alegria se aprofundará. Um grande paradoxo, né? A partir do momento que a gente olha para algo ruim, a gente consegue encarar de frente e a gente consegue produzir também essa alegria mais profunda. Dor e alegria, né, ele vai nos lembrar que são impermanentes também. Mais para frente ele vai falar sobre essa impermanência das coisas. Se a gente tiver bem claro essa consciência de que tudo é impermanente, a gente consegue agir de forma mais consciente também, né, com nossos relacionamentos, em tudo que a gente fizer. Ele então faz com essa ideia da impermanência, faz com que a gente perceba a aprender a cultivar a alegria. E ele nos instiga, pratique isso e chega ao terceiro giro da terceira nobre verdade, a realização. O bem-estar é atingido, a alegria verdadeira. A quarta nobre verdade é a forma de sair então desse sofrimento, né? Como que é o próprio nobre óctuplo caminho, né? Que são então a compreensão correta, o pensamento correto, a fala correta, a ação correta, o meio de vida correto, o esforço correto, a atenção plena correta e a consciência, né? A compreensão correta. Então, ele dá o exemplo do médico. O primeiro médico observa a natureza do nosso sofrimento. E em seguir, ele confirma que a remoção da dor é possível, receitando uma maneira de fazer isso. E a maneira de fazer isso é, então, segundo o ensinamento de Buda, né, para nós, é o caminho óctuplo, né? Esse caminho que faz com que a gente consiga, então, fazer tudo de forma correta e ter o último nobre óctuplo do caminho é concentração correta, né?
e a gente consegue então chegar a eliminar, não trazer mais sofrimento para a nossa vida, agindo a partir desse modo correto. Então, concluindo, nossa reflexão de hoje tem a ver com autorresponsabilidade, com atenção plena em todos os nossos pensamentos, sentimentos e atos, e focar naquilo que podemos alegrar a nós, aos outros e na gratidão. Assim encerro o vídeo de hoje, agradeço pela atenção, fica com Deus, até o próximo vídeo.